E aí, gente, como é que vocês estão? Mais uma videoaula para a gente. Hoje a gente vai falar sobre trocas de calor e capacidade calorífica. Passa lá nas nossas redes sociais, deixe seu like, seus comentários, suas sugestões, suas dúvidas, que eu, na medida do tempo, vou tirando todas elas, tá certo? Nosso canal do YouTube está lá o repositório de todas as aulas. Aproveite para assisti-las no seu melhor tempo. Vamos lá? Vamos começar relembrando os tipos de calor. Tem o calor sensível, aquele responsável pela alteração da temperatura, cuja equação é mc ΔT, massa, constante de calor específico, ΔT, variação de temperatura. E o calor latente, que é o calor responsável pela mudança no estado de agregação das partículas que compõem a substância, onde m é a massa e L a constante de calor latente. Vamos falar agora de algumas propriedades térmicas. A primeira delas que eu queria falar é a condutividade térmica. Condutividade térmica é a facilidade com que o material conduz energia térmica, ou seja, a facilidade com que ele conduz calor. Então, se você pegar os exemplos, por exemplo, da colher de pau e da colher de metal, você vai perceber que se usa a colher de pau para mexer em coisas que estão muito quentes, porque a madeira é um péssimo condutor de calor. Já o metal é exatamente o inverso. É uma substância, um material que é muito bom condutor de calor. Perfeito? A segunda propriedade térmica que eu queria falar é a capacidade calorífica, também chamada de capacidade térmica. O que é isso? É a quantidade de calor necessária para alterar a temperatura de um corpo em 1 grau. Então, é a quantidade de calorias que você precisa dar para o corpo para que a temperatura deles varie 1 grau para cima, ok? Ou que você vai retirar esse calor do corpo para que a temperatura varie 1 grau para baixo. A capacidade calorífica tem uma equação, ela é mc, onde o m é a massa e o c a constante de calor específico. A letra usada para capacidade calorífica ou capacidade térmica é o C maiúsculo. Uma coisa que você deve entender é o seguinte: capacidade calorífica e condutividade térmica são inversamente proporcionais. Por quê? Se o material é bom condutor térmico, significa que uma mínima quantidade de calor flui através dele muito facilmente. Então a temperatura dele se eleva rapidamente com a quantidade de calor muito baixa. Mas aí perceba, se capacidade calorífica é a quantidade de calor necessário para você alterar a temperatura de um corpo, então um corpo que o calor flui rapidamente por ele significa que a capacidade desse corpo é pequena. Uma pequena quantidade de calor ele já muda de temperatura. Então, capacidade calorífica e condutividade térmica são propriedades térmicas inversamente proporcionais, ok? Aí, pessoal, vem com o tio Léo agora para a gente fazer uma questão de fixação do saber. Vamos lá? Olimpíada Brasileira de Física, gente. Um estudante caminha descalço em um dia em que a temperatura ambiente é de 28 graus Celsius. Em um certo ponto, o piso de cerâmica muda para um assoalho de madeira, estando ambos em equilíbrio térmico, ou seja, os dois pisos estão à mesma temperatura. O estudante tem então a sensação de que a cerâmica estava mais fria que a madeira. Refletindo um pouco, ele conclui corretamente que a sensação de que as temperaturas são diferentes de fato representa a realidade física. Nem vou ler o resto. Por quê? Porque tanto na letra A quanto na letra C, que começa desse jeito, dizendo que a diferença de temperatura é verdadeira, está desmentida já aqui. O próprio enunciado diz que os dois estão em equilíbrio térmico, ou seja, a mesma temperatura. Então as temperaturas não são diferentes. Ficamos então apenas com letra B, com letra D ou com letra E. Perfeito? A letra B diz: a sensação de que as temperaturas são diferentes não representa a realidade física, uma vez que a cerâmica tem capacidade calorífica menor que a madeira. É verdade. A capacidade calorífica da cerâmica é menor do que a madeira. Essa informação física está correta. Vamos para a letra D. A sensação de que as temperaturas são diferentes não representa a realidade física, uma vez que a condutividade térmica da cerâmica é maior que a da madeira.
essa informação física também é verdadeira. Então, é letra B ou letra D afinal? Veja, é a letra D. Sabe por quê? O que faz você sentir um material mais frio do que outro, mesmo eles estando à mesma temperatura, é a capacidade que o material tem de conduzir calor. Se ele conduz muito facilmente o calor, então ele vai tirar energia do seu pé, né, do caso do pé do estudante, vai tirar a energia calorífica do pé, e aí o calor vai fluir mais rápido, você tem a sensação de perda de energia, e essa sensação de perda de energia do pé é a sensação que a gente chama de frio. O contrário, a sensação de calor, de você esquentar se tem uma coisa quente, é porque essa substância, essa coisa, esse material está enviando energia térmica para você. Então, a sensação de quente é a sensação de receber energia térmica. A sensação de frio é a sensação de perder energia térmica. Então, para isso, é a condutividade térmica que explica a sensação do assoalho de cerâmica ser mais frio do que o assoalho de madeira, mesmo os dois estando em equilíbrio térmico, ok? Vamos agora compreender um pouquinho como é que ocorrem as trocas de calor, tá certo? Então imagine inicialmente duas substâncias que estão isoladas termicamente. A gente chama isso de sistema adiabático. Você só pode trocar energia entre as substâncias, mas não entre as substâncias e o ambiente externo, ok? Então, sistema isolado termicamente. Então perceba duas substâncias inicialmente com uma com a temperatura mais alta, outra com a temperatura mais baixa. Isso vai fazer com que a energia térmica flua da substância com mais temperatura para a substância com menos temperatura. Então vai fazer com que essa substância perca temperatura e essa substância que estava mais fria ganhe, até que ocorra o que a gente chama de equilíbrio térmico, que é quando as duas substâncias igualam-se em temperatura. E aí, curiosamente, há uma possível definição para a temperatura, que é dizer que a temperatura é a propriedade térmica que se mantém constante quando se é atingido o equilíbrio térmico. Tem livros, né, que preferem esse conceito para definir temperatura. Então, compreenda, quando o sistema está isolado termicamente, nenhuma energia entra, nenhuma energia sai, tudo é trocado entre eles. A substância que tem maior temperatura cede energia térmica para a substância que tem menor temperatura, fazendo com que a que tinha mais temperatura esfrie, a que tinha menos temperatura esquente, até que elas atinjam o equilíbrio térmico, que é quando as duas substâncias chegam à mesma temperatura, ok? Bom, gente, como a gente precisa isolar termicamente as substâncias do ambiente externo, a gente usa para isso um aparelho chamado de calorímetro. Nada mais é do que um isolamento térmico através de várias composições. Então, esse calorímetro aqui, que está aqui representado, você tem dois corpos dentro dele, o corpo A e a água. Aí você tem uma tampa feita com isolante térmico. Você tem uma região aqui interna, entre a capa interna e a capa externa, que é vácuo, para impedir a condução de calor, a condução e a irradiação, a condução e a convecção de calor, e dois suportezinhos feitos de material isolante térmico, ou seja, um material que é péssimo condutor de calor. Aí você estuda a temperatura, o que acontece aqui com a temperatura, através desse termômetro que é colocado por um furo muito pequeno, bem justo, para que não vaze energia de dentro para fora, nem entre energia de fora para dentro, ok? Então, o calorímetro é usado para isolar termicamente os materiais internos do ambiente externo, permitindo que as trocas de calor ocorram apenas dentro do calorímetro. É uma garrafa térmica mais elaborada, né? Percebe, né? Ela tem todos aqueles aparatos da garrafa térmica, só que é de materiais um pouco mais caros. Então, você tem dois tipos possíveis de calorímetro quando for resolver as questões de física. Um chamado de calorímetro ideal, que é quando a capacidade calorífica dele é tão pequena que ele não participa das trocas de calor. Então, você só vai considerar as substâncias que tiverem aqui dentro. E tem o calorímetro real, que é aquele que participa das trocas de calor, porque a capacidade calorífica dele não pode ser desprezada, tá certo?
Bom, o calorímetro ideal, quando você for estudar as trocas de calor dentro dele, vamos supor que inicialmente a temperatura do corpo A seja maior do que a da água, podia ser o contrário para a gente estudar, tá certo? Mas aí, o que é que vai acontecer? Se a temperatura do corpo for maior do que a temperatura da água, então o calor vai fluir do corpo para a água, perfeito? A troca de energia vai ser porque o corpo A vai ceder energia térmica e a água vai receber a energia térmica cedida pelo corpo A. Como nenhuma energia sai, nenhuma energia entra, tudo tem que acontecer aqui. Sendo assim, o que é que vai acontecer? Como o calorímetro não participa das trocas de calor, já que ele é ideal, todo calor recebido pela água tem que ter sido cedido pelo corpo, de tal maneira que quando você somar o calor recebido pela água com o calor cedido pelo corpo, isso dará zero. Por quê? Porque nenhuma energia sai desses dois, nem nenhuma energia de fora entra nesses dois. Perfeito? Tudo é trocado entre eles. Então, se esse ganha 10, é porque esse perdeu 10. 10 menos 10, zero. Essa é a jogada. Então, a gente pode generalizar. Se a gente tivesse muitos corpos, a soma de todos os calores recebidos e cedidos por esses corpos daria zero. Mas isso só acontece quando você está isolado termicamente. No calorímetro real, o que é que vai acontecer? A única diferença é que você vai levar as ondas térmicas, a energia térmica, também para o calorímetro. Então, agora entram na jogada o corpo, a água e o calorímetro. Todos os três entram na nossa equação de calor, perfeito? Então, quando a gente for considerar a nossa equação, a gente agora vai ter a água e o calorímetro recebendo o calor cedido pelo corpo, de tal maneira que se você passa isso para cá, todos os calores recebidos mais o calor cedido tem que dar zero do mesmo jeito. E aí a gente pode generalizar para vários corpos. Se a gente tiver vários corpos, você tem o calor do calorímetro mais o calor dos corpos, das substâncias, somados todos, isso tem que dar zero, mas se e somente se estiver valendo o isolamento térmico, ok? Então, gente, vem com o tio Léo para a gente fazer questões de fixação do saber. Vamos lá? Nossa primeira questão vem da UFPE. Uma garrafa térmica contém meio litro de café a uma temperatura de 80 graus Celsius. O café frio de um copo com volume 0,25 litro a 20 graus Celsius é despejado de volta na garrafa. Se a capacidade calorífica da garrafa for desprezível, qual será a temperatura do café depois da mistura, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, ele está mandando eu desprezar a capacidade calorífica da garrafa. A garrafa é o nosso calorímetro, aquilo que isola o que tem dentro, né, do ambiente externo. Então ela não vai participar da troca de calor. Eu só tenho a troca de calor entre o café quente e o café frio. Então vamos analisar o que acontece com essas duas substâncias. Vamos fazer o seguinte, toda vez que a gente quiser fazer uma questão de troca de calor, o legal é você fazer uma retinha e marcar nessas retinhas as temperaturas com as quais você vai trabalhar. O café quente inicialmente está a 80 graus Celsius, então ele começa aqui e ele vai esfriar até chegar numa temperatura de equilíbrio, né, a temperatura em que vai ser atingido o equilíbrio térmico entre o café quente e o café frio, que começa a 20 graus Celsius e vai aquecer até chegar a essa mesma temperatura de equilíbrio, ok? Então, aqui, em algum momento, vai se dar o equilíbrio térmico. O que é que nós sabemos? Como o sistema está isolado, porque está dentro da garrafa, todo o calor perdido pelo café quente tem que ser recebido pelo café frio, de tal maneira que a soma dos dois calores tem que dar zero. Como a gente tem uma variação de temperatura, o calor é sensível nos dois casos, né? Então, o café de 20 até 80 graus Celsius, ele permanece sempre no estado líquido. Não há transformação, mudança do estado de agregação. Então, não temos calor latente, apenas calor sensível. Um perde, o outro ganha. Sabendo disso, a soma de todos os calores tem que dar zero. A gente só tem dois, o calor sensível do café quente
o calor sensível do café frio. Calor sensível é mc ΔT, não é assim? Então, a massa do calor do café quente com a constante do café quente, variação de temperatura do café quente, massa do café frio, calor específico do café frio, variação de temperatura para o café frio, a soma disso tem que dar zero. E aí tem uma curiosidade, anote isso porque é muito, muito, muito importante. Essas equações de soma de calor, somei todos os calores e dá zero, eu posso usar tanto massas quanto volumes, porque o que interessa na verdade é a proporção entre os dois. Percebe? Então eu vou trocar massa por volume, que foi o que foi dado na questão. Tranquilo? Então, volume e volume no lugar de massa e massa. Sabendo disso, vamos trocar, né, aquilo que a gente conhece. Volume do café quente, meio litro, ok? Constante não foi dado. Variação de temperatura do café quente. Ele começa em 80, termina na temperatura de equilíbrio, final menos inicial. Para o café frio, volume do café frio, lá em cima no enunciado 0,25, está aqui. Constante não foi dada, variação de temperatura para o café frio, começa em 20, termina no equilíbrio, final menos inicial. E aí tem uma jogada interessante, né? Todos os termos têm a constante do café. Aí você vai dizer, poxa, mas aquilo não era uma constante do café frio e a constante do café quente? É tudo café, meu querido, é tudo café no estado líquido. Então essas constantes Czinho, nos dois casos, têm que ser iguais. E como todos os termos têm ela, eu posso eliminar ela da minha conta, tranquilo? Lembre que tudo que está igualado a zero, né, tudo que está igualado a zero, se você trabalhar desse lado de cá com coisas iguais, as coisas iguais podem ser simplificadas. E aí o que é que a gente vai ter? Pego esse meio daqui, multiplico os dois termos daqui de dentro. Meio temperatura de equilíbrio, menos meio vezes 80 dá 40. 0,25 da temperatura de equilíbrio, menos 0,25 vezes 20 dá 5, ok? Junto as duas temperaturas de equilíbrio, junto os dois valores, menos 40 e menos 5, a gente vai ter que 0,75 da temperatura de equilíbrio é menos 45. Passo 45 para o outro lado, ficou positivo, e aí divide 45 por 0,75, encontraremos a temperatura de equilíbrio 60 graus Celsius, letra E. Nossa segunda questão vem lá do Mackenzie e diz assim: um calorímetro de capacidade térmica 40 calorias por grau Celsius, olha aqui, gente, se foi dada a capacidade térmica do calorímetro, ele é um calorímetro real, então ele vai entrar nas trocas de calor, diferente da questão anterior, que o calorímetro era ideal e não entrou na troca de calor. Nesse calorímetro você tem 110 gramas de água, cujo calor específico é 1 caloria por grama grau Celsius, a 90 graus Celsius. Que massa de alumínio, cujo calor específico é 0,2 caloria grama grau Celsius, a 20 graus Celsius, você deve colocar nesse calorímetro para esfriar a água até 80 graus Celsius, ok? Dois detalhes importantes. O primeiro é, não esqueça que o calorímetro vai entrar na conta. E exatamente vem a segunda atenção que a gente precisa tomar. Qual é a temperatura inicial do calorímetro? O calorímetro sempre vai estar na mesma temperatura em que a substância que contém, que está contida nele. Então, se a água está contida nele e está a 90 Celsius, o calorímetro também vai iniciar a 90 Celsius, ok? Então, vamos fazer aquelas nossas retinhas para a gente colocar todas as temperaturas que estão envolvidas. Então, a água começa em 90 e você quer que ela esfrie até 80. Esse 80 vai ser, portanto, a temperatura final de todos os três, né? Da água, do alumínio e do calorímetro. Variação de temperatura para cá dá um calor sensível. Para o calorímetro, que começa junto com a água, ele vai sofrer a mesma variação de temperatura, vai sair de 90, chegar em 80, outro calor sensível. E o alumínio começa em 20 graus, está aqui, ó, 20 graus, e vai subir de temperatura até 80,
temperatura na qual os três componentes do nosso sistema vão entrar em equilíbrio térmico. Então, são 3 calores sensíveis. A soma dos 3 tem de dar 0, perfeito? Então, vamos lá. São 3 calores, um calor do calorímetro, um calor da água, um calor do alumínio, dando 0. Todos os 3 são sensíveis. Vamos fazer a substituição aqui, ó. MC ΔT, tudo para o calorímetro. MC ΔT, tudo para a água. MC ΔT, tudo para alumínio, tudo isso igual a 0. Perceba que o que foi dado para a gente foi a capacidade térmica do calorímetro. O que é capacidade térmica mesmo? Vimos no início da aula. É M vezes Czinho. Isso aqui, ó. Exatamente isso aqui é o Czão do calorímetro. Sabendo disso, vamos fazer a troca. No lugar de MCzinho para o calorímetro, vai entrar o Czão do calorímetro. E aí agora vamos substituir os valores que a gente conhece. Capacidade calorífica do calorímetro, 40. Foi dado aqui, ó. Variação de temperatura do calorímetro. Ele começou em 90 e foi para 80. Então ele perdeu 10 graus. Está aqui a variação. Massa da água, 110 gramas. Constante de calor específico da água, 1. Variação de temperatura da água, começou em 90, terminou em 80, perdeu 10. Está aqui, variação da água. Massa do alumínio é o que a gente quer encontrar, né? Calor específico do alumínio, 0,2, foi dado aqui. Variação de temperatura para o alumínio, começou em 20, terminou em 80, então ele ganhou 60 graus, tá certo? Então vamos fazer as continhas que a gente pode aqui. 40 vezes 10 dá 400 com sinal negativo, menos 400. 110 vezes 1 dá 110, 110 vezes 10 dá 1100 com um sinal negativo. 0,2 vezes 60 dá 12, 12 massa do alumínio. Vamos juntar esses dois aqui. Então vamos ficar com menos 1.500, né, da soma de 400 com 1.100, 1.500 com sinal negativo. Vamos passar esse 1.500 para o outro lado, ficou positivo. Vamos dividir 1.500 por 12 e encontraremos a massa de 125 gramas. Essa é a massa de alumínio que, a 20 graus, se colocado dentro desse calorímetro, nessas circunstâncias, vai fazer a água que está lá dentro sair de 90 graus para 80. Perfeito, gente? É isso aí, gente. Espero que tenham gostado da videoaula, que tenham entendido e compreendido esse assunto novo. Semana que vem a gente vai ver questões sobre trocas de calor e capacidade calorífica, tá certo? Vai lá nas nossas redes sociais, dá aquele like, deixe lá seus comentários, suas sugestões, suas dúvidas que eu vou sanando com o passar do tempo. Se inscreve lá no nosso canal do YouTube, Tio Léo Física. Lembre que lá estão guardadas todas as aulas para que você possa ver no tempo mais adequado, tá certo? Por favor, se cuidem, é um tempo de tomar cuidado. Beijo grande, até mais.